Graça e paz para todos vocês. Bom, nós chegamos no quarto dia da criação. Mas antes de nós falarmos propriamente desse dia e continuarmos falando sobre a semana da criação, se faz necessário nós compreendermos um pouco sobre como os irmãos do passado, como a igreja primitiva e alguns irmãos do passado compreendiam essa semana da criação. Embora eu não vou falar especificamente desse assunto, nós vamos separar um estudo apenas só para falar desse assunto mais para frente, mas é necessário a gente compreender aqui nesse momento como que eles pensavam a respeito disso tudo. E para isso, eu gostaria de ler dois textos das Escrituras, lembrando que nós não vamos falar desse assunto aqui, nós vamos separar um vídeo só para isso, mas eu quero ler dois textos das Escrituras que nos faz compreender o porquê, como era a visão dos irmãos do passado sobre essa semana da criação, qual era a duração e o que representava cada dia da criação, né, e o que representava essa semana da criação. E depois a gente vai entrar então no dia quarto e falar um pouco a respeito desse dia. Mas no momento eu convido você a ler a Bíblia comigo no texto de 2 Pedro, capítulo 3, verso 1, que nos diz assim: Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Salmo 90, verso 4 diz assim: Pois 1000 anos aos seus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Por que eu estou lendo esses textos aqui? Porque os irmãos do passado, eles acreditavam e eles viam essa semana da criação, onde cada dia da criação representava um período de tempo. Embora Deus tenha criado o mundo em 6 dias de 24 horas, sim, mas cada dia desses de 24 horas, profeticamente, estava representando 1000 anos. No texto que nós acabamos de ler, de 2 Pedro, quando Pedro de fato está falando sobre a volta de Cristo, sobre o retorno de Cristo, ele então vai dizer que há todavia uma coisa, amados, porque muitas pessoas estavam falando que a volta de Jesus não iria acontecer, estava demorando, ia chegar um tempo que as pessoas iriam falar isso, e Pedro não está dizendo: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Esse texto ele não está apenas falando da eternidade de Deus, mas ele está mostrando para nós, e também o Salmo, e é assim que os irmãos do passado acreditavam, e nós vamos ver isso num vídeo mais para frente, mas o que os irmãos acreditavam é que cada dia da criação representava 1000 anos, ou seja, Deus fez o mundo em 6 dias de 24 horas, um mundo literal, um mundo físico, mas ele ia trabalhar no mundo espiritual, na sua criação espiritual, em tudo isso que nós já vimos já nos vídeos anteriores, no que nós vamos ver daqui para frente. O trabalho de Deus, essa criação espiritual de Deus, ela ia ser feita num período e numa semana de 6000 anos, ou seja, uma semana milenar, e não uma semana de 24 horas. E no 7º dia seria um milênio, que a Bíblia relata sobre ele no Apocalipse, quando Cristo virá reinar sobre toda a terra. E lá, o milênio é de fato o 7º milênio. Então, esses dois textos eu gostaria de apenas deixar eles aqui para a gente refletir sobre isso. De que cada dia da criação apontava para 1000 anos de trabalho que Deus ia ter sobre a face da terra. Ou seja, Deus iria criar sua criação espiritual em 6000 anos, em uma semana de 6000 anos, e iria descansar no 7º milênio, ou seja, findar sua obra, descansar, o sábado dele iria chegar no 7º milênio. E é sobre isso que eu queria que nós entendêssemos agora, para que a gente então pudesse prosseguir o nosso estudo falando do quarto dia da criação. Bom, entrando então no quarto dia da criação, eu quero convidar você a ler comigo o texto de Gênesis. Gênesis capítulo 1,
verso 14 a 19, que nos diz assim: Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus, para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Bom, aqui relata o que Deus criou no quarto dia. O que Ele vai criar no quarto dia? Ele vai criar os luzeiros no quarto dia. Ele vai criar a lua, Ele vai criar as estrelas e Ele vai criar o sol. Ele vai criar esses luzeiros no quarto dia. E o texto vai dizer que esses luzeiros, eles vão servir de sinais. Deus, quando colocou os luzeiros no céu, Ele disse que esses luzeiros, a lua, as estrelas e o sol, eles serviriam de sinais. Como nós já vimos no vídeo da introdução desse estudo, a palavra sinal na Bíblia, no hebraico, ela significa indício de algo que está para acontecer. Ou seja, Deus ele vai criar esses luzeiros como sinal. Iria colocar esses luzeiros no céu como um sinal, como um indício, como sombra daquilo que Ele iria fazer no futuro. Nós vimos também no texto que além de esses luzeiros ser um sinal, eles também seriam para estações, né? Ou o que essa palavra estações significa? Essa palavra estações no hebraico é moed. E moed está falando de tempos determinados de Deus. Por exemplo, as 7 festas de Israel eram as festas que eram determinadas e ela seguia o ciclo da lua. Era através da lua que o luzeiro, que os irmãos de Israel, o povo de Israel, a nação de Israel, sabia a data dessas festas serem comemoradas. E nós sabemos que tanto essas festas como a lei judaica, ela era sombra e era para apontar para Cristo e nos levar até Cristo. Era sombra de Cristo. Então, quando nós vemos Deus ele criar esses luzeiros, nós vemos Deus criar todas essas coisas, Ele cria esses luzeiros para sinal, como indício de algo que Ele ia fazer no futuro. Ele também vai criar esses luzeiros para estações, ou seja, esses luzeiros marcariam a lua, os luzeiros marcariam os tempos determinados de Deus, né, quando Deus iria realizar sua obra no futuro. O interessante, eu não sei se você percebeu quando nós lemos o texto, mas vai dizer assim, no finalzinho do texto que nós lemos de Gênesis, diz o seguinte: e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. Você está lembrado de algo? No primeiro dia da criação, quando Deus disse, haja luz, Deus ali ele faz separação entre a luz e as trevas, dia e noite. Mas como nós vimos, essa expressão haja luz, Deus não estava criando a luz naquele momento, mas Ele simplesmente estava estabelecendo uma luz, como se Ele estivesse dando a promessa de enviar ao mundo a luz, e que essa luz ia fazer separação entre o dia e a noite, entre as trevas e a luz. Nós vimos que quando Deus ele vai colocar esses luzeiros no céu, esses luzeiros também vão servir para separar a noite do dia e as trevas da luz. Então, por que Deus vai criar o sol no quarto dia? Embora ele já tivesse estabelecido uma luz lá no primeiro dia da criação. Por que ele vai colocar, segundo o texto que nós acabamos de ler, a lua para governar a noite e as estrelas?
Mas ele vai colocar o sol para governar o dia. Por que ele ia fazer todas essas coisas? E é sobre isso que eu convido você a refletir comigo a respeito dessas coisas que nós vamos falar daqui para frente. Eu quero falar de cada coisa que foi criado, da lua, das estrelas e do sol, separadamente, para que a gente venha entender o meu raciocínio e o que eu compreendo a respeito dessas coisas nas Escrituras. Tá certo? Então, a primeira coisa que nós vamos falar é da lua. Vamos entender por que Deus colocou a lua durante a noite, para governar a noite, como um luzeiro menor. E é sobre ela que nós vamos falar no primeiro ponto desse momento, desse vídeo que nós vamos estar trazendo esse estudo do quarto dia. Bom, então vamos lá. Por que Deus então colocou a lua para governar a noite e colocou a lua como um luzeiro menor de todos eles, entre aspas? Uma coisa que nós percebemos quando nós olhamos para a lua, e eu acho que todos entendem isso e sabem disso, a lua ela não tem luz própria. A lua, embora ela seja um luzeiro, mas ela não reflete uma luz dela mesma. Ela reflete a luz do sol. Por isso, embora ela seja um luzeiro, mas a luz dela não é tão forte, ela é um pouco fraca. A luz dela ilumina, mas ilumina pouco. Porque ela não reflete a luz dela mesma, mas ela está refletindo a luz do sol. Olha que interessante. Nós vimos que, assim como as festas judaicas, como eu disse anteriormente, elas eram sombra de Cristo e apontavam para Cristo, a Páscoa, a Primícia, a Pentecostes. E essas festas judaicas, o Antigo Testamento, a lei, ele era regido pelo ciclo da lua. E nós sabemos que a lei, as festas judaicas, a lei cerimonial e tudo mais, eram sombras de Cristo e apontava para Cristo. Por isso, da mesma forma que nós entendemos quando olhamos para a lua, de que embora ela reflita uma luz, mas é uma luz fraca, porque ela não está refletindo a luz de si mesma, mas a luz do sol. Olha que interessante. A lei também, segundo alguns textos bíblicos, ela não era perfeita, ela era fraca. E por quê? Porque a lei ela não estava falando dela mesma, mas ela era também sombra de Cristo. Assim como a lua não reflete a luz dela mesma, mas reflete a luz do sol e está apontando para o sol. Ou seja, a lua também, a lei também, ela era uma sombra de Cristo. Ela apontava para Cristo. Eu queria ler com você dois textos que vai nos falar um pouco a respeito disso. O primeiro texto, Hebreus capítulo 10, verso 1, diz assim: Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros e não a imagem real das coisas, nunca jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Veja que interessante. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros e não a imagem real das coisas. Veja que interessante quando nós olhamos para a noite e quando, embora está uma lua cheia, uma lua bonita, toda iluminada. Você pode notar que durante a noite a lua pode estar no seu dia mais iluminado, mas mesmo assim nós não conseguimos enxergar as coisas perfeitamente. Isso por quê? Porque a luz da lua ela é fraca, porque ela não está refletindo a luz dela mesma. Ela é uma luz fraca. Mas a lua está indicando que existe então uma luz maior, que é a fonte da luz que está nela. Então, embora tenha essa lua durante a noite, mas por mais que ela ilumine, nós não conseguimos ver as coisas perfeitamente como no dia, como quando o sol aparece.
E da mesma forma, Hebreus está dizendo que a lei tem sombra dos bens vindouros e não imagem real das coisas. Então, do mesmo jeito que a lua não nos dá para nós uma imagem real das coisas, a lei também não nos trazia uma imagem real das coisas, porque ela era apenas sombra de Cristo. Mas ainda quero ler com você o texto de Gálatas, capítulo 3, verso 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Ou seja, o que é aio? Aio era um escravo que tinha obrigação de cuidar dos filhos dos seus senhores até ele chegar na idade maior. Então eles conduziam essas crianças até ele chegar a uma idade maior. Ou seja, a lei ela tinha essa função de nos conduzir até Cristo. E por que nós estamos falando tudo isso? Porque, sendo assim, por que Deus vai criar os luminares no quarto dia, mas Ele vai colocar a lua para governar durante a noite? Porque, no meu entendimento, eu consigo olhar para essas coisas e eu vejo que a lua, ela está representando a lei. Então Deus, Ele vai colocar a lua para governar a noite, porque no meio das trevas, Ele coloca essa pequena luz para iluminar um pouco durante esse período de trevas. E por isso é que a lua ela vai ficar governando à noite, o luzeiro menor. E ela não reflete a luz dela mesma, mas ela reflete a luz do sol. Existe um propósito pelo qual Deus criou essas coisas. E é maravilhoso, gente, a gente entender isso. De ver que Deus, nos detalhes da criação, que Ele nos mostra na criação do Gênesis, Ele estava mostrando o que Ele ia fazer no futuro. A criação revela a mão de Deus, a Bíblia diz isso. Quando nós olhamos para a criação, nós estamos vendo a própria criação, a natureza, gritar em alto som, em alta voz, dizendo que Ele é Deus, as obras de suas mãos. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar nesse terceiro dia, nesse quarto dia da criação, é que Deus, Ele vai criar os luminares. E Ele vai criar a lua, e vai colocar a lua para governar a noite, as trevas. Ela vai atuar no período da noite, das trevas. E no meu entender, quando Deus está falando e fazendo tudo isso na sua soberania, Ele está colocando a lua no céu para representar então a lei. Porque a lei era sombra de Cristo, do mesmo jeito em que a lua aponta para o sol, e a lua está dizendo que existe uma luz maior do que ela. Todas as vezes durante a noite em que a lua aparece, ela brilha, ela está dizendo, gritando para nós, dizendo assim: olha, o sol vai chegar, o dia vai amanhecer. E durante aquele período da noite, das trevas, a lua está ali dando um pouco da luz do sol, iluminando um pouquinho, para que nós pudéssemos enxergar essa luz e esperar por ela. Ter a esperança de que ela viria, que é o dia nascer, que é o sol raiar para a gente. Então a primeira coisa que eu gostaria de falar com você a respeito disso, sobre a lua, de que a lua, ela representa a lei. E Deus colocou ela no céu para isso. Criou ela no quarto dia, mas colocou ela para governar a noite. Mas e o sol? O que o sol então estava representando? O que de fato Deus quis nos mostrar através da criação do sol no quarto dia? Porque Ele não criou o sol no primeiro dia, mas porque Ele vai criar o sol no quarto dia.
Lembra que eu disse que cada dia da criação, e nós vamos ver isso logo à frente, cada dia da criação ele representa 1000 anos que Deus ia trabalhar na sua criação espiritual? Lembra que eu disse no vídeo anterior que Deus chamou Abraão no 3º milênio, assim como ele vai criar semente no 3º dia da criação, ele vai prometer para Abraão uma semente no 3º milênio, ou seja, o 3º dia milenar. Pois bem, Cristo, ele vai se fazer carne e habitar entre nós, entre a humanidade. Ele vai nascer, entre aspas, ele vai se tornar carne. Ele vai se fazer carne, o verbo vai se fazer carne no 4º milênio. Ou seja, assim como o sol é criado no 4º dia, Cristo, ele vai vir a este mundo no 4º milênio, ou no 4º dia milenar. Isso tudo não pode ser coincidência. Isso tudo não pode ser apenas uma coincidência. A Bíblia e Deus quer nos mostrar algo através disso. Jesus, então, ele está, e o sol foi criado para governar o dia, e ele foi criado no 4º dia da criação, porque o sol, ele estava apontando para quem? O sol estava apontando para Cristo. O sol está apontando para Cristo. E eu quero ler com você alguns textos que nos falam a respeito disso. Os profetas falaram a respeito disso. A Bíblia fala a respeito disso. Como, por exemplo, Malaquias capítulo 4, versículo 2. Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, ele vai terminar o seu livro basicamente, com uma profecia sobre Jesus. E ele vai dizer assim, no capítulo 4, verso 2, ele diz assim: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Vou repetir. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Se você ler o contexto desse texto, você vai ver que Malaquias ele está falando de Jesus. Então ele está dizendo, Deus está usando o profeta para dizer que todo aquele que temia o nome dele. Mas veja que interessante, ainda estava debaixo da lei. Como que na lei as pessoas temiam o nome de Deus? Como que as pessoas na lei sabiam que essa luz viria? Como? Porque a lei, a lua, ela estava indicando que essa luz iria chegar. E por causa então da lei, da lua, eles então acreditaram e muitos temeram o nome do Senhor e ficaram então aguardando na esperança de que essa luz um dia viria. Então, eles creram nessa luz, mas por causa da lei, da lua, que refletia um pouquinho dessa luz do sol. Ou seja, a lei refletia um pouco, não a imagem perfeita de Cristo. E por causa da lei, as pessoas vieram a crer em Cristo. E aí o texto vai dizer, mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, Jesus. Cristo. Malaquias está dizendo isso. Deus está usando o profeta Malaquias para falar isso. Então perceba que o sol é uma figura de Cristo. Ele não é Cristo, mas é uma figura e aponta para Cristo. O Salmo 84, verso 11 nos diz assim: porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graças e glória, e nenhum bem sonega aos que andam retamente. O Salmo 84, verso 11 diz que o Senhor Deus, ele é o quê? Ele é sol e escudo. Mais uma vez o texto bíblico dizendo que o Senhor Deus, ele é sol.
E ainda o Salmo 19, que é um dos salmos que eu acho maravilhoso, embora todos sejam, mas o Salmo 19, dentro desse assunto que nós estamos falando da criação, ele é tremendo. E ele vai dizer assim a partir do verso 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói, e a percorrer o seu caminho. Olha que interessante, o Salmo 19 ele vai dizer que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite declara a outra noite. Como pode conhecer o Criador? Sem palavras, sem som nenhum que sai da sua boca, mas eles gritam para nós o tempo todo de que Deus existe. Como eu disse para vocês, a noite, ela está dizendo para nós, quando nós vemos a noite, ela está dizendo para a humanidade que o príncipe das trevas está reinando, mas aquela pequena luz, a lua ali, ela está dizendo que a luz vai chegar e que o dia vai raiar e que o sol vai chegar para governar. É isso, todas as vezes que você vê o dia amanhecer, os pássaros cantam, os passarinhos cantam com muita alegria, o sol da justiça chegou. O sol, todas as vezes que ele vem, belo como ele é, ele está nos mostrando e gritando para nós, sem palavras, dizendo para nós, adore a Ele. Adore ao Senhor, porque Ele é Deus. Então, a natureza está nos mostrando isso. Uma noite faz declaração a outra noite. E aqui diz que Deus colocou uma tenda no céu, para o sol que sai como noivo. Quem é o noivo da igreja? Jesus. E assim como o sol, ele sai do seu aposento e vem como noivo belo a percorrer o seu caminho, um dia também, ele, Jesus, embora já esteve aqui na terra, mas um dia esse sol vai retornar como noivo para casar com a sua noiva. Assim como o sol nasce de manhã, a Bíblia diz que vai ter um período de trevas nesse mundo muito grande. A noite vai chegar quando não se pode trabalhar mais. Mas no final daquela noite, no final da grande tribulação, no final daquele período de tristeza e de angústia, o sol da justiça vem e o dia nasce. E o dia vai raiar. Essas coisas não são por acaso. Eu gostaria que você pensasse comigo nisso e refletisse sobre isso comigo. Então o sol, ele apontava para Cristo. Por isso ele foi criado no quarto dia. Jesus vem à terra e se faz carne no quarto milênio, no quarto dia milenar. Olha o que diz Mateus capítulo 17, na transfiguração de Jesus. Olha que interessante, presta bastante atenção. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João. Olha, o texto faz questão de relatar para nós 6 dias depois. Ora, 6 dias depois é o 7º dia. 6 dias depois, o texto bíblico nos revela que Jesus vai pegar 3 dos seus discípulos e vai levar para o monte. E lá naquele monte vai acontecer algo extraordinário. Diz o texto, e foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui, se queres fareis aqui 3 tendas, uma será a tua, outra para Moisés e a outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi.
Quando Jesus chegou no Monte da Transfiguração, de repente os discípulos viram, e Pedro viu Jesus conversando com Moisés e com Elias. Moisés representando a lei, Elias representando os profetas. E ali o rosto de Jesus se transfigura, e ele fica, o seu rosto brilha como o sol do meio-dia. Sol do meio-dia. E que dia era aquele? 7º, depois de 6 dias. Depois do 6º dia. Ali Pedro teve a glória e a oportunidade, a graça de poder ver Jesus na glória que ele vai vir quando ele consumar toda a sua obra. Ali Deus permitiu aqueles 3 discípulos ver Jesus na glória que ele há de vir quando ele retornar a esse mundo. E o seu rosto brilha como o sol. Gente, não é por acaso que a Bíblia está nos dizendo essas coisas. Entenda isso. Meu coração enche de alegria quando eu vejo essas coisas. Eu me emociono de ver como Deus é perfeito, como Deus é maravilhoso na sua criação. Deus o tempo todo estava anunciando para nós, em um capítulo da Bíblia, no primeiro capítulo do Gênesis, ele já fez um resumo de toda a história da humanidade, de tudo isso. Mas ainda quero continuar o estudo que vai dizer para nós lá em Apocalipse. Olha que imagem perfeita do Apocalipse. O Apocalipse é a conclusão de tudo isso. E como nós estamos falando que a lua representa a lei e que o sol representa Jesus, e olha que interessante, Apocalipse 12, verso 1 diz assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. João, ele teve uma visão lá do futuro, quando tudo está chegando na consumação de tudo, lá no fim da humanidade. Ele tem uma visão de uma mulher. Essa mulher estava grávida, essa mulher está pisada sobre a lua, que representava a lei, mas ela está revestida do sol, e ela tem uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa mulher representa a igreja, assim como aquela árvore de 12 frutos. Essa mulher representa o povo de Deus, aqueles que creram nessa luz por meio da lei, que viveu no período da lei. Aqueles que também creram nessa luz no tempo dela mesmo, na nova aliança. Aquela mulher representa este povo, e ela está pisada na lua, representando que a lua passou, a lei passou, mas ela está revestida do sol. Ou seja, e aí você pode perguntar para mim, por que Deus então vai criar a lua também no 4º dia? Porque a lua não tem luz própria. Deus então vai criar o sol junto, e a lua vai refletir a luz do sol. Mas Deus vai colocar ela à noite. Sabe por quê? Porque o que Deus estava querendo revelar para nós, que aquela expressão haja luz no Gênesis, lá no 1º dia, Deus não estava criando a luz, mas Ele estava estabelecendo uma luz, dando a promessa dessa luz vir. É como se Deus mostrasse para nós, e eu entendo dessa forma, de que aqueles 4.000 anos que passou para trás, que estava debaixo da lei, aquele tempo que passou todo para trás, foi um tempo de trevas. Foi um período onde a noite estava reinando, as trevas estavam dominando. Mas Deus, na sua graça infinita, Ele vai criar então a lua, e vai colocar a lua nessa noite. Porque a lei, ela então vai começar a revelar e dar esperança para o povo, dar esperança para aqueles que crescem, de que o dia ia nascer. Mas esse dia só nasce de fato, as trevas só é dissipada de fato quando o sol ele nasce no 4º dia. Percebe que quando o sol chega, as trevas vão embora. Onde a luz chega, as trevas é dissipada totalmente. Eu acredito que essas coisas não são por acaso. Então, a lua representa a lei, o sol aponta para Cristo. Por isso vai ser criado no 4º dia.
Mas e as estrelas? O que elas representam? Por que Deus vai colocar elas também durante a noite? Porque elas têm que brilhar. Diferentemente da lua, as estrelas têm luz própria, mas é uma luz pequena, uma luz menor do que o sol. E o que essas estrelas estavam querendo nos dizer? O que Deus estava nos mostrando através das estrelas? Bom, as estrelas nos falam de descendência. Queria que você lesse comigo o texto de Gênesis capítulo 15, verso 5, que diz assim: Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: Será assim a tua posteridade. Deus chama Abraão e faz promessa a Abraão. Deus prometeu muitas descendências a Abraão, muitos descendentes. E ele agora vai levar Abraão para fora e vai mandar Abraão olhar para as estrelas. Olha, Abraão, olha para as estrelas. E vê se você consegue contar essas estrelas. Olha, a sua descendência será como as estrelas do céu. E ali, Deus está falando para Abraão que os filhos dele seriam como as estrelas do céu, seriam numerosos. Então, eu entendo que essas estrelas estão nos falando de descendência. Ela está nos falando de descendência. E por que eu estou falando isso? Existe uma história na Bíblia que me chama muita atenção. Quando eu estava estudando a respeito de tudo isso, e eu senti uma alegria no coração tão grande porque esses textos veio na minha mente. E quando eu fui reparar nessa história, algo encheu o meu coração de alegria, porque eu fui compreender esse texto de uma maneira que eu nunca tinha visto antes. Gênesis capítulo 37, versículo 9 e 10, nos diz assim: Teve ainda outro sonho, e referiu a seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. E contando a seu pai e seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: Que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Leia o contexto desse texto, por favor, leia. E você vai ver essa história. José, filho de Jacó, ele teve vários sonhos, porque Deus estava mostrando para ele o que iria acontecer. E um dos seus sonhos que ele teve é de que ele sonhou um dia, de que ele via o sol, ele via a lua, e ele via 11 estrelas se prostrando diante dele. E por que 11 estrelas? Porque ele era a 12ª estrela. Ele era de número 12. Então ele viu que a lua, o sol e as estrelas se prostravam diante dele. E Deus estava revelando que ele seria governador do Egito. Lógico, a gente sabe disso, dessa história. Mas o que de fato esse sonho tem a ver com o que nós estamos falando aqui? Porque eu não sei se você está compreendendo o que eu estou querendo dizer, mas José ele vai ter um sonho e vai chamar os seus irmãos. Então, no sonho, os seus irmãos representam as estrelas, que é os descendentes, os filhos. Mas ele, no seu sonho, ele vai ver que a lua, e quando Jacó vai repreender, ele vai dizer: eu e a sua mãe vamos nos prostrar também diante de ti. Ou seja, a lua estava representando quem? A mãe de José, que é Raquel. Então a lua ali estava representando Raquel. E o sol, naquele momento, estava representando Jacó. Eu não sei se você está conseguindo entender o meu raciocínio, mas o que eu estou querendo dizer
é que nós estamos vendo nesse cenário, desse sonho que nós acabamos de ver agora, que o relacionamento de Jacó com Raquel vai gerar 12 estrelas. E a gente sabe que os 12 filhos de Jacó não foi filho só de Raquel, mas Deus ali está usando isso, essa imagem para a gente, então, os irmãos de José. O que eu quero que você entenda é que o relacionamento de Jacó com Raquel, a sua esposa, então vai gerar essas descendências, esses filhos, que é as estrelas. Da mesma forma em que o relacionamento da lua, que é a lei, com o sol, que é Cristo, a nova aliança, o relacionamento dos dois, a lei apontando para Cristo e Cristo salvando, é o relacionamento desses dois, essas duas partes da Bíblia que é todas fundamentais, mas essas duas juntas, é o relacionamento deles, da lei apontando para Cristo, da lua apontando para o sol, é que vai gerar as 12 estrelas. Ou seja, os descendentes espirituais que Deus prometeu para Abraão, os filhos dele. Então, quando Deus ele vai criar isso tudo, Ele está nos mostrando, no meu entender, Ele está nos mostrando a respeito dessas coisas. Ele quer nos revelar essas coisas, essas grandes verdades. Mas ainda, eu queria que você lesse comigo o texto de Daniel, capítulo 12, verso 3, que nos fala assim, Daniel que está falando do fim dos tempos, da volta de Cristo, lá do fim dos tempos, e ele diz assim: os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Daniel está dizendo que no fim dos tempos, no final de todas as coisas, os que a muitos conduzirem à justiça, vão resplandecer como as estrelas do firmamento. Olha que interessante. Quem é que leva muitos e que conduzem muitos à justiça? Quem é que tem esse papel? Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ora, quem faz isso é a igreja. É as 12 estrelas, é o povo de Deus que leva e conduzem as pessoas à justiça. E Daniel, usado por Deus, está falando que essas pessoas que levam os outros à justiça, essas pessoas no dia final, eles vão resplandecer como as estrelas do firmamento. E ali Daniel está nos falando a respeito desse brilho que nós vamos ter com corpos glorificados no arrebatamento do Senhor, na volta do Senhor. Nós vamos resplandecer como o fulgor do firmamento, como as estrelas do firmamento. Daniel ele está falando a respeito disso, ele está falando do povo de Deus, da igreja, as 12 estrelas na cabeça daquela mulher do Apocalipse. Mas enquanto esse dia não chega, nós sabemos numa linguagem espiritual, e nós vamos ver isso até o 6º dia da criação, que este mundo está ainda dominado pelas trevas. Embora Jesus veio e nos trouxe salvação, embora tenha tudo isso, porque tudo isso são profecias. E olha que interessante, porque as profecias dizem que no 3º dia, Jesus ressuscitou no 3º dia, de 24 horas depois que ele morreu, não é verdade? Mas depois da sua vinda aqui na terra, se de fato os cristãos do passado estão certos, e a Bíblia está querendo nos mostrar isso, então depois da vinda de Cristo e da sua ressurreição, iriam se passar mais 2 dias milenar. Mas aí no 3º dia, já era o 7º dia milenar. Então assim como houve ressurreição no 3º dia, que foi Cristo, no 3º dia milenar, também vai ter uma ressurreição. Jesus vai ressuscitar o seu corpo e vai arrebatar o seu povo.
Mas eu queria que você lesse comigo Mateus capítulo 5, verso 14 a 16, para a gente encerrar esse assunto, que nos diz assim. Mateus capítulo 5, versos 14 a 16. Mas vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas do velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe ele também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, enquanto não chega o arrebatamento, enquanto nós não recebemos o corpo glorificado, Jesus ele vai dizer também que nós somos a luz do mundo. Ou seja, Cristo é o grande luzeiro, mas nós somos as estrelas, a luz do mundo que está brilhando e que deve brilhar no meio da escuridão que é este mundo, no meio desse reino de trevas que é este mundo, até que o dia vai nascer e essa luz vai retornar e nós então iremos descansar com Ele. Mas enquanto esse dia não chega, eu e você, a igreja dele, nós somos a luz deste mundo. Pequenas luzes, porque nós somos filhos da luz. Nós somos filhos de um relacionamento da lei com Cristo e nós então fomos gerados para brilhar. Nós não podemos ficar debaixo do alqueire, mas nós temos que ser colocados num lugar alto. E eu não estou falando de prosperidade, eu não estou falando de ser mais importante do que os outros, nada disso. Não distorça a minha palavra. Mas eu estou falando que as pessoas precisam ver a nossa luz. Nós precisamos mostrar a luz que há em nós. Que luz é essa? Boas obras. Amar o próximo. Respeitar as pessoas. Mas, acima de tudo, amar a Deus sobre todas as coisas. E esse é o 4º dia da criação. Vou fazer uma revisão para a gente encerrar. Deus, ele vai criar a lua e vai colocá-la durante a noite, porque a lua representa a lei. Assim como a lua reflete a luz do sol e aponta para o sol, a lei também apontava para Cristo e era uma sombra de Cristo. Por isso a luz da lua é fraca, não consegue dissipar todas as trevas. Assim como a lei também era fraca e não conseguia salvar as pessoas. Mas quando veio Cristo, a luz dele é forte. E ele salva, ele dissipa todas as trevas dos nossos corações, dos corações das pessoas. Mas foi através dos dois que ele então vai criar e vai gerar 12 estrelas, as estrelas do firmamento. Todas as vezes que você olhar para um céu estrelado à noite, eu não sei se você vai conseguir, mas adore a Deus. Porque aquelas estrelas, aquele céu lindo durante a noite, a lua, está gritando para você adorar o Senhor. Porque quem colocou aquilo ali foi Ele. Para falar para você que Ele existe e que Ele tem um propósito. Que você possa ser essa estrela. Que você possa ser parte desse céu estrelado que o Senhor está construindo. Que Ele está edificando. Seja a luz do mundo, faça a diferença na sua geração que você está vivendo. Porque eu garanto que essa é a última geração que está vivendo sobre a face da terra. Se de fato, a palavra de Deus quer nos dizer tudo isso que eu estou falando aqui, está chegando o tempo de nós irmos para casa. Que Deus possa abençoar a sua vida.